Boa noite, irmãos. Graça e paz. Nós vamos meditar nesse texto que nós acabamos de ler, de maneira diferente do que já temos visto nessa série de Juízes, um texto pequeno. Podemos até ler novamente, diferente daqueles outros textos com 40, 30 versículos, exceto o texto que nós pregamos sobre a história de Sangar, o menor texto que nós temos nessa série de Juízes. Diz assim, eu vou ler novamente. Depois de Abimeleque se levantou para livrar Israel, Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar, e habitava em Samir, na região montanhosa de Efraim. E julgou a Israel 23 anos, e morreu, e foi sepultado em Samir. Depois dele se levantou Jair, gileadita, e julgou Israel 22 anos. Tinha este 30 filhos, que cavalgavam 30 jumentos, e tinham 30 cidades a que chamavam Avote Jair, até o dia de hoje, os quais estão na terra de Gileade. Morreu Jair e foi sepultado em Camom. Que o Senhor nos abençoe na meditação da sua palavra. Irmãos, o tema da nossa mensagem nesta noite é paz onde não há paz. Encontrar paz onde não há paz. Irmãos, quando nós escutamos uma mensagem bíblica, quando nós escutamos um sermão ou um ensino, é normal que nós não queiramos sentir incômodo. É normal que nós não queiramos sentir nenhum tipo de desconforto. O mais natural é que nós queiramos sentir paz, alívio, sentimentos bons. E é isso que as pessoas encontram sempre, quando elas vão atrás de algum determinado pregador. E hoje na internet estão cheios os pregadores que clamam paz, paz, e oferecem todo tipo de alívio, e oferecem todo tipo de analgésico espiritual. Existem aqueles pregadores famosos e que se tornam cada vez mais influentes no meio evangélico, que oferecem paz com o mundo. Ou seja, tem uma mensagem que tenta nos fazer andar cada vez mais próximos do mundo, de uma maneira cada vez mais politicamente correta e aceita, para que nós não tenhamos nenhum desafio, nenhum enfrentamento com aqueles que não professam a mesma fé que nós. Existem aqueles que nos oferecem paz conosco mesmo. Aqueles que trazem mensagens mostrando que nós somos pessoas boas, nós somos pessoas aceitáveis. Aquelas mensagens que mostram que no final das contas, o pecado nem é tão grave assim. O pecado é um erro. E o que nós somos? Errantes. Nada mais do que isso. Vivamos em paz com o nosso pecado. Existem muitos que clamam paz, paz, tentando promover a paz do homem com Deus, mas de uma maneira equivocada, colocando o homem e a sua glória no centro dessa mensagem, tentando assim promover paz. São muitas, alguns exemplos das muitas coisas que nós encontramos hoje sendo pregado por aí, clamando paz, paz, onde não há paz e onde não pode haver paz. E o que Deus acha disso? Deus odeia isso. Deus odeia esse tipo de mensagem. Não é à toa que o profeta Jeremias, no capítulo 6, versículo 14, diz assim: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. E é por isso que Deus odeia esse tipo de mensagem que tenta passar um remedinho muito simples para uma doença muito grave, porque essa mensagem não cura de fato, essa mensagem engana, essa mensagem faz parecer que tudo está bem, quando as coisas não estão bem. É como diz Provérbios capítulo 1, versículo 32, que a falsa sensação de segurança dos tolos é a sua perdição. Ou seja, aqueles que são enganados por mensagens que dizem que há paz e que é possível encontrá-la por nós mesmos,
são tolos, são nécios, porque essa impressão de bem-estar, no final das contas, leva à perdição. Esses versículos que nós lemos, o versículo 1 a 5. Esse texto, ele narra um período de bonança entre dois períodos de grandes tempestades, se pudéssemos dizer assim. Se nós olharmos o texto que vem imediatamente antes, nós vamos ver uma cena terrível. Se fosse um filme, seria aquele tipo de filme que a gente ficaria sem respirar do início ao fim. Assassinato, traição, morticínio, crueldade e por aí vai. É o que nós vemos no capítulo 8 e 9, uma realidade terrível. O texto que vem depois não é muito melhor também não. O texto que vem depois nós encontramos opressão, guerra, insensatez, sacrifícios humanos que Deus jamais pediu que fossem feitos. E o texto em questão, versículo 1 ao 5, parece que é um momento para a gente respirar. Parece que é um momento para tomar fôlego. Nós vimos aí de capítulos tão horríveis e preparando para entrar em outros capítulos terríveis, o texto parece que dá um momento assim de alívio. O texto que nós lemos parece que apresenta um período muito bem governado, um período de paz, de prosperidade. Veja, irmãos, diferente de muito que nós já lemos aqui no livro de Juízes, esses versículos que nós lemos não aparece nada de guerra, não aparece nada de inimigo, não aparece nada de opressão, não aparece nada de sangue. O texto é uma calmaria, um período excelente. Mas, meus irmãos, ler esse texto depois de algo tão terrível como nós vimos no capítulo 8 e 9, pode trazer aquela ideia comum, que é comum no mundo, não é comum às Escrituras, aquele ditado que as pessoas costumam dizer: no final o bem sempre vence. Chegar ao capítulo 10, nesses primeiros 5 versículos, pode levar algum leitor desavisado a pensar isso. Está vendo? Ficou tudo bem. Mas quando nós vemos depois, o que vem logo depois, nós vemos que não é sempre assim. Na verdade, existem muitas situações que o mal vence. Existem muitas situações que o mal vence e se estabelece, até que o próprio bem personificado entra na história. Esse texto, meus irmãos, que nós lemos, ele não está aqui por acaso. E ele não está nesse ponto específico da história por acaso. Ele tem o seu papel dentro do livro de Juízes. Se nós lembrarmos e fizermos aí um exercício de recapitulação, nós vamos lembrar que o livro de Juízes não foi escrito para ser um tratado sobre os heróis de Israel. E o livro de Juízes não foi escrito em memória a algum desses líderes. O livro de Juízes não foi escrito em homenagem a nenhum desses juízes. Ao contrário, o livro de Juízes foi escrito para mostrar que quase nenhum aqui prestava. O livro de Juízes foi escrito para mostrar o declínio espiritual do povo de Israel. E esse livro foi escrito para mostrar a quão fundo no poço o povo pode chegar quando ele se distancia de Deus. E esse texto específico que nós lemos tem o seu papel dentro desse contexto. A intenção do autor é mostrar que o povo de Israel vai de mal a pior. As coisas vão sempre piorando, mesmo quando parece que vai tudo bem. A história de Israel, no livro de Juízes, é uma história que parece ter alcançado a paz, quando na verdade não encontrou paz. Mas como assim? Como assim vai de mal a pior? Como assim parece que as coisas vão bem, quando nós lemos um texto que parece um período tão bom? Parece um período de tanta tranquilidade. Irmãos, rapidamente, vamos fazer uma recapitulação. Capítulo 8, 70 homens mortos, assassinados a sangue frio numa pedra. E outro ascende ao lugar de poder, e aí tramam contra ele, e o matam, e ele tentam matá-lo, e ele vai dizimando cidade por cidade, taca fogo em gente, mata todo mundo, criança, mulher, não sobra ninguém, traição atrás de traição. Como que a gente pode olhar para um texto como esse e falar que as coisas estão piorando? Irmãos, esses dois personagens que nós encontramos nesses 5 versículos, são aqueles juízes que nós chamamos de juízes menores.
à semelhança de profetas maiores e menores, juízes menores não porque eles tiveram menos importância histórica para Israel, mas porque eles tiveram, a eles foi dada menos atenção, ou um relato menor daquilo que eles fizeram. Nós temos os grandes juízes, Otiniel, Jefté, Gideão, Sansão, mas nós temos os juízes menores, que nós não sabemos muita coisa sobre eles, Sangar, Tola e Jair, e outros 3 que veremos mais adiante, Ibizan, Elon e Abidão. Esses 3, aliás, tendo uma ligação muito importante com esses 2 que nós estamos estudando hoje, meditando hoje, mas mesmo assim, mesmo sendo um juiz menor, mesmo pouca atenção sendo dada àquilo que ele fez, mesmo essa história curtinha, tem o seu objetivo de ser, não foi por acaso. A intenção do autor foi mesmo dar menos destaque às suas ações, para talvez dar um destaque ao momento, e alguns detalhes que nós podemos observar aqui no texto. Por exemplo, Tola, esse primeiro juiz que é mencionado no versículo 1, 2, no versículos 1 e 2. Nós não temos muita informação na Bíblia sobre esse homem. Na verdade, tudo que temos de informação sobre ele são esses 2 versículos. Ele é conhecido pela sua ascendência, é dito o nome do seu pai, é dito o nome do seu avô, o que no Antigo Testamento não é comum, dar 2 descendências ou mais, está chamando a atenção para de onde ele vem, para a sua origem. O texto diz, irmãos, que ele livrou, ou também, uma tradução possível, ele salvou Israel. Nada melhor do que um povo que veio depois das mãos de Abimeleque. Abimeleque foi aquele homem que saiu de dentro do próprio povo, mas foi um homem com mão de ferro. Aquele homem que matou cidades inteiras, queimou as pessoas, que não tinha um pingo de valor, de sentimento pelos seus próprios compatriotas. Então, logo depois desse homem horrendo, vem esse que salvou Israel. E o versículo 1, quando nós vemos as primeiras palavras do versículo 1, dizem, depois de Abimeleque. E aqui, irmãos, essas palavras elas não estão necessariamente dando um destaque à sequência cronológica de quem veio depois de Abimeleque. Na verdade, parece que o autor faz um destaque, um contraste entre as épocas. Depois de uma época de grande mortandade, depois de uma época de grande violência, veio então esse homem, Tola, que por sua vez livrou, salvou Israel. Quanto contraste, irmãos! Um tempo de guerra passou e veio um tempo de paz. Esse é Tola, que está sendo apresentado nos 2 primeiros versículos. Depois aparece Jair, nos outros 3 versículos. Um homem também que não há muito o que se conhecer dele nas Escrituras. Mas ao contrário do seu antecessor, ele não é conhecido, ou pelo menos não tem-se aqui um destaque da sua ascendência, mas sim da sua descendência. É dito dele que ele tinha 30 filhos, que montavam 30 jumentos, que eram donos de 30 cidades. E o versículo 3, olha que interessante, ele começa assim, depois dele, fazendo referência a quem? A Tola. Ou seja, mais uma vez, parece que o autor de Juízes vai contrastar, não pessoas, não uma ordem cronológica, mas ele vai contrastar épocas. Mas veja bem, não uma época de guerra com uma época de paz. Uma época que parece que vai tudo bem, com uma época ainda melhor. Uma época em que o povo se recuperou de tudo que aconteceu antes, e agora parece que uma época de prosperidade. Se antes o contraste era entre a guerra e paz, o homem mau e o homem bom, o contraste agora parece ser entre o homem bom e um ainda melhor, uma época boa e uma época de prosperidade em Israel. Se é assim, irmãos, onde que está o problema desses juízes? Se esses homens estão levando Israel de um momento de guerra para um momento de paz, e se estão levando de um momento de paz para um momento de prosperidade, por que que as coisas vão de mal a pior? Por que que essa história está aqui dentro do propósito do livro de Juízes, que é mostrar o declínio espiritual de Israel? Meus irmãos, existem alguns detalhes no texto, existem algumas informações que o autor coloca na narrativa justamente para mostrar
que a paz que havia aqui era uma paz aparente, que a prosperidade que havia nessa época era uma prosperidade aparente. Alguns detalhes que vão mostrar por que o povo muitas vezes se enganou, dizendo paz, paz, quando não havia paz. E na verdade, meus irmãos, como nós sempre devemos nos comparar ao povo de Israel, esse é o motivo de muitas vezes nós nos enganarmos com a época que nós vivemos. Nós podemos olhar para o mundo ao nosso redor e pensar que nós vivemos em paz. Guerra, só lá na Ucrânia. Perseguição, só lá na Ásia, na Coreia do Norte, na África. Proibição de reunir publicamente em culto, só lá na China. Violência na rua por sermos crentes, só em outros lugares. Nós temos paz. Qual é o nosso problema? Nós fazemos como muitas vezes fazemos aqui. Nós comparamos a nossa época com outras. Ah, morreu gente de Covid? Morreu. Mas já teve época que morreu mais gente. Está violento hoje? Tá. Mas já teve épocas mais violentas. É difícil viver o evangelho hoje? É. Ah, mas já teve épocas mais difíceis. E entrando nessa comparação com outras épocas, nós olhamos para o nosso mundo hoje e achamos que está tudo bem. E nós mesmos caímos nesse risco de clamar paz, paz, quando não há paz. Afinal de contas, nos nossos dias, a moralidade cristã é muito bem aceita. Nós não somos perseguidos por causa da nossa fé. Aliás, as pessoas até gostam hoje do meio gospel. Na televisão nós vemos cantores, artistas, até pastores. Participamos de todo tipo de programa. Então não dá para falar que nós somos perseguidos. O momento de fato é de paz. A época é ótima. Até relacionamentos a gente pode se relacionar com quem não é crente, que está tudo bem. Está tudo ótimo. Paz, paz, quando não há paz. Onde está o problema? Nós olhamos de maneira muito superficial aquilo que nos traz paz. E olhando de maneira superficial aquilo que pode nos conceder paz, nós perdemos de vista coisas, detalhes que são importantes demais e que talvez nos levariam, irmãos, a entender que nós não vivemos tão em paz assim como nós pensamos. E que se vivemos paz, vivemos uma paz que é falsa, uma paz que é enganadora. É isso que esse texto está mostrando. O povo de Israel pensava viver em paz, mas eles não viviam em paz. E por que não? Porque naqueles que promoviam paz, não havia perenidade, não havia constância, não havia, sim, uma paz que era para muito tempo, uma paz sólida, uma coisa perene, é uma coisa que é permanente. Mas o que nós vemos no texto é uma rápida alternância de poder, o que sempre gera instabilidade. Alternância de poder sempre gera instabilidade. Ainda que a monarquia de hoje não seja como a monarquia de algum tempo atrás, mas a rainha Elizabeth, rainha da Inglaterra, que está reinando lá deve ter uns 300 anos, durante o tempo de reinado dela, quantos presidentes já não passaram no Brasil, nos Estados Unidos, nos países democráticos? Aonde há maior instabilidade? Com certeza nesses países, e não lá. Porque essa troca de poder, ela gera muita instabilidade. Agora, o texto está mostrando que o momento de Israel poderia até aparentar paz. Mas sabe qual é o problema? Aqueles que promoviam essa falsa paz, eles passavam, eles acabavam. Dois termos são ditos nesses poucos versículos que nós lemos sobre os dois juízes. Depois de alguém. Depois de alguém. Ou seja, o problema era que eles não permaneciam, e aquilo que eles promoviam também não permaneciam com eles. Qual é o problema da sucessão? Ela poderia até ser boa, como em algum aspecto parece ter sido. Abimeleque foi terrível, quem o sucedeu foi melhor do que ele. Mas qual foi o problema? Ao morrer, ele deixa o espaço aberto. E quem viria? Veio um que parece que foi até melhor do que ele, mas ele também passaria. E depois dele, quem viria? O texto nos mostra que depois desse período veio alguém que não fez alguma coisa tão boa assim. Veio aquele que salvou depois de Abimeleque,
Depois dele veio outro que nem teve que salvar, apenas julgou, deixou a situação igual ou melhor. Mas onde está o problema? O problema é que ao deixar, ao passar, viria outro, e a intenção do autor aos Juízes é justamente mostrar que esse espaço aberto, essa lacuna para um próximo que governaria o povo, levaria Israel para mais longe de Deus. Não havia paz, porque aquele que promovia a paz logo ia passar, viria outro. Se ele não concedesse paz, seria ruim. Se ele concedesse, logo ele passaria, e depois dele viria outro. Irmãos, o fato é que sair e deixar outros no momento de incerteza sempre foi ruim para o povo de Israel. Mas isso é natural, porque homens morrem. Até a rainha da Elizabeth dizem que vai morrer um dia. Mas é justamente esse o problema dos juízes de Israel. Eles morrem. Ou seja, não é simplesmente que eles passam e deixam espaço para outros. Eles eram em si mesmos falíveis. Eles não conseguiam vencer os seus próprios inimigos internos, a sua limitação, a sua fragilidade. E é por isso que outro detalhe que o texto nos mostra é que não havia paz, porque aqueles que estavam pretensamente promovendo paz em Israel, eles eram falíveis, eles eram frágeis, eles eram limitados. E o autor dá um foco dá uma atenção especial nessa questão. Veja, irmãos, todos os libertadores que o texto de Juízes nos mostra antes, morreram. Mas nem todos são citados da mesma maneira. Otiniel, que foi o primeiro, simplesmente o texto diz que ele morreu. Eude e Sangar nem citam a morte deles. O mesmo é feito com Baraque, não é dito que ele morreu. Obviamente ele morreu, mas o autor não tem essa necessidade de dar uma atenção especial nesse fato. Gideão, o texto diz, mas confere honra na sua morte, como nós já vimos. Diz que ele morreu farto de dias, em boa velhice, um ponto positivo para ele. Mas o que é dito de Tola e de Jair? Morreu e foi sepultado. Do outro, morreu Jair e foi sepultado. Essas duas expressões, o autor está dando uma ênfase em que esses homens que promoveram paz em Israel, eles acabaram na sepultura. O poder, a força, a condição que eles tinham de fazer, acabou junto com eles. A falência desses homens colocou um ponto final no período de aparente paz que eles trouxeram a Israel. A fraqueza e a limitação desses juízes era a fraqueza e a limitação da paz que existia em Israel. Por isso, ler esse texto pode até parecer, estava tudo bem, mas não estava bem, porque aqueles que promoviam o bem morreram e foram sepultados. Meus irmãos, parece estranho, né, falar da continuidade de juízes como uma coisa ruim. Parece estranho falar da morte dos juízes, da falência deles como líderes, como um mau sinal. Afinal de contas, nós temos outros líderes na Bíblia que morreram também, que também passaram, mas não tem esse aspecto negativo sobre eles. Quanta coisa boa não é dita de Davi, que se tornou um paradigma em Israel. Morreu, mas ainda assim o seu reinado não é visto como uma coisa negativa. O que é dito sobre Samuel? Morreu, mas a sua época de juiz em Israel foi celebrada como um bom período. Qual é o problema? Qual é a diferença? Será que há ainda algo pior do que ser falível, limitado e morrer? Sim, havia algo pior. E esse era o principal motivo da paz de Israel ser falsa, ser ilusória. E o principal motivo era maior do que eles simplesmente serem passageiros. O principal motivo era maior do que simplesmente eles serem falíveis. O motivo é que Deus estava longe deles. O motivo é que enquanto eles estavam fazendo e acontecendo em Israel, promovendo paz, Deus não estava com eles. Deus não estava perto deles. Deus não estava presente nas ações desses homens em Israel.
E eu não estou querendo dizer que eles fizeram aquilo que bem entenderam, como se Deus não tivesse o controle. Deus estava no controle, mas Deus não tinha compromisso com aqueles homens. Duas palavras, repetidas 2 vezes nesses textos, nos mostram isso. Olha o que diz sobre Tola: se levantou, ou levantou a si mesmo, para livrar Israel. Olha o que se diz sobre Jair: se levantou Jair, ou levantou-se a si mesmo. Esse verbo levantar é importantíssimo, é crucial no livro de Juízes, porque a todo momento ele vai trazer esse verbo em relação do homem com Deus, ou na relação do homem com outro homem. Olha só, irmãos, como esses verbos são usados quando Deus está envolvido com o seu povo. Deus levantou juízes, é o que diz o texto. O Senhor levantava juízes e era com eles. Clamaram e o Senhor levantou juízes. O Senhor levantou o libertador, Otiniel. O Senhor levantou o libertador, Eude. Levanta-te, pois, o Senhor te entregou, Débora dizendo para Baraque. Levantai-vos, o Senhor nos entregou, Gideão dizendo para os 300. Ou seja, quando esse verbo é usado de maneira a demonstrar o poder de Deus, a presença de Deus, sempre no livro de Juízes que esse verbo é usado para mostrar que Deus está agindo em favor do seu povo, quem faz a ação, o sujeito do verbo, é o próprio Deus. Ele levantou, ele levantou, ele levantou. Agora, e quando o verbo é usado mostrando que Deus não está envolvido no povo? Se levantou Débora e foi com Baraque, quando Baraque se recusou a ir. Levanta-te e mate-os, Gideão dizendo para o seu filho. Levanta-se, pois tal homem a sua valentia. E ele levantou-se, aqueles reis desafiando Gideão. Levantaste contra a casa do meu pai, Jotão falando para Abimeleque. Levantou-se Abimeleque e os feriu, falando de Abimeleque tomar a espada e matar o povo de Siquém. O que nós aprendemos aqui? Que quando os verbos são usados pelos homens, é um sinal de que Deus não está com eles. Todas as vezes que o autor aos Juízes usou esse verbo, tendo um homem como sujeito da ação, ele estava enfatizando que Deus não estava envolvido com aquilo. E o que nós vemos aqui? Que esses homens se levantaram. Esses homens levantaram a si mesmos. Esses homens não foram levantados por Deus como outros. Esses homens não estavam a serviço de Deus. Não há, meus irmãos, nesse texto nenhum sinal de que a mão de Deus está trabalhando por meio desses homens. Pode até parecer que há paz, pode até parecer que há prosperidade, mas quem está promovendo essa paz e essa prosperidade são homens passageiros, falíveis e que não estão a serviço de Deus. Deus não está aqui. E se Deus não está aqui, paz, paz, quando não há paz. Veja, irmãos, como a coisa muda de figura. Veja como que quando nós percebemos que Deus não está envolvido nessa empreitada, tudo aquilo que parecia bom, aquilo que parecia uma bonança após a tempestade, deixa de parecer. Dá para perceber que a paz e a prosperidade em Israel eram aparentes porque eles não estavam sob o governo de alguém que tinha de fato o poder de conseguir conceder uma paz e uma prosperidade que fossem duradouras, que fossem verdadeiras. Veja, irmãos, que não são dadas muitas informações sobre o que esses homens fizeram. Quase nada é dito sobre o ciclo de apostasia de Israel. Eles não falaram quem eles adoravam, o castigo que receberam, não mostraram eles clamando a Deus, o libertador sendo levantado, e nem a paz, porque o objetivo do autor é mostrar que a paz era falsa. E como que nós vemos isso? Porque logo depois, no capítulo 6, no versículo 6, a paz acaba. Era enganosa, era falsa, era passageira. Por que o autor do livro de Juízes faz isso? Em um primeiro momento, em um momento temporal, ele está querendo ensinar o povo de Israel que eles precisam de alguém que pode de fato trazer paz.
O autor do livro de Juízes está dizendo ao povo de Israel que eles precisam de alguém, primeiro, que coloque alguém depois de si para que a paz permaneça, a prosperidade permaneça, mas principalmente que seja alguém levantado por Deus. Se nós lembrarmos lá do início da nossa exposição do livro de Juízes, eu disse que muito provavelmente esse livro foi escrito para testificar da casa de Davi como uma linhagem que deveria ser seguida como rei de Israel. Pois bem, meus irmãos, parece que o autor diz isso. Olha, Davi foi levantado por Deus, ele não se levantou, ele foi tirado da malhada para governar o povo de Deus. Mas em segundo lugar, o autor parece ter objetivos superiores. Ele não está, meus irmãos, necessariamente olhando para Davi e para os seus descendentes. Afinal de contas, os seus descendentes morreriam também, todos eles, exceto o Messias, exceto aquele que viria e não passaria, exceto aquele que viria e não seria derrotado pela morte, exceto aquele que seria levantado pelo próprio Deus. Esse sim, tinha todo o poder para trazer paz, prosperidade permanentes, não só politicamente, não só economicamente, mas eternamente e espiritualmente. Meus irmãos, aquele povo achava que estava em paz, mas só estaria em paz quando o juiz deles fosse aquele enviado por Deus e que jamais passaria. E assim como o povo de Israel, eu volto os nossos olhos para nós novamente. Nós vivemos em paz? Como eu já falei anteriormente, pode parecer que sim. Não somos perseguidos, não somos proibidos de cultuar a Deus, não vemos bombas caindo aqui na rua, não vemos pessoas se escondendo por causa do Evangelho. O mundo está em paz, um ótimo lugar para viver, pelo menos esse lado de cá do Ocidente. Mas não há paz. A moralidade bíblica é atacada constantemente. A verdade da palavra de Deus, ela é odiada. E nós só não somos perseguidos porque nós fazemos muitas concessões ao mundo e não vivemos assim de forma tão piedosa como deveríamos. Viva e defenda a verdade das Escrituras de forma fiel para você ver, para nós vermos se o mundo terá paz conosco. Não há paz. A paz nossa com esse mundo, ela é falsa, ela é enganadora. Mas, meus irmãos, o mundo exterior não é o mais importante. Será que nós temos a verdadeira paz? Porque a verdadeira paz, ela independe de como estão as coisas ao nosso redor. A verdadeira paz independe se tem bomba caindo do nosso lado ou se nós estamos cultuando escondido. A verdadeira paz é mais importante do que o exterior, porque ela, na verdade, é o que nos dá paz e alegria. A verdadeira paz é que nos dá noites bem dormidas. A verdadeira paz é que nos dá contentamento na nossa vida. E será que nós temos essa paz verdadeira? Ou será que temos vivido de paz falsa em paz falsa, à medida que os nossos salvadores vão passando e vão morrendo, e vão passando e vão morrendo? Meus irmãos, quantos nesses últimos 2 anos não colocaram toda a sua esperança no Salvador, a ciência? Quantos? E a ciência veio temporariamente, fez alguma coisinha, deu uma falsa paz, e logo depois ela mostrou que tem pés de barro, se mostrou falível em si mesma, incapaz de salvar vidas como só Deus pode fazer. Mas quantos tomaram a ciência nesses últimos 2 anos como um libertador, como um salvador? Não vão colocar a sua esperança, algumas delas até lícitas em si mesmo, mostram que nós não temos paz quando colocamos nelas a nossa esperança. A ciência falha, a economia quebra, a política oprime, a ONU não serve para nada, as religiões promovem ainda mais culpa, o dinheiro não supre a alma, os efeitos do antidepressivo passam e o consumismo não serve para nada. Logo vem outras guerras. Passa um momento de paz e logo vem outra doença.
Passa um momento de paz e logo vem outra crise financeira. Passa um momento de paz e logo vem outra crise no nosso casamento. Passa um momento de paz e logo vem outra crise com os filhos. Passa um momento de paz e logo vem a religião da moda. E logo vem outra situação de pobreza, outra depressão, outra ansiedade. E o ciclo começa de novo. E nós continuamos clamando paz, paz, onde não há paz. Mas, meus irmãos, só existe verdadeira paz onde quem governa é o príncipe da paz. Só existe verdadeira paz onde aquele que é o juiz é o príncipe da paz. Porque ele sim é levantado por Deus e não por si mesmo. Ele é levantado pelo Pai para ser aquele o salvador do seu povo. Ele não é passageiro, porque antes dele e depois dele não há outro. Como Apocalipse mesmo diz, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Fora dele não há outro. Ele não é falível. Alguns até acharam que era, porque ele morreu e foi sepultado, assim como Tola, assim como Jair, mas muito diferente dos dois. Ele saiu do túmulo, ele venceu a morte, saiu da sepultura e tomou sobre si tudo que fazia guerra entre nós e o nosso Deus, para ele sim nos oferecer paz, a verdadeira paz. E quando nós estamos debaixo do governo, do juízo do príncipe da paz, então independente de como as coisas estão fora de nós ou dentro de nós, nós temos paz. Nós podemos de repente até enfrentar uma doença grave, mas em Cristo há paz da vida eterna, mesmo se morrermos. Podemos enfrentar até uma grande crise familiar, mas em Cristo há paz na família da fé e na soberania de Deus. Talvez vivamos intensas guerras contra o pecado, ora vencendo, ora sendo derrotados, mas em Cristo há paz da certeza do perdão dos pecados. De repente há em nós o medo desse mundo, a angústia de viver nesse mundo cada vez mais terrível, mas Cristo nos dá a verdadeira paz e o verdadeiro amor que lança fora todo medo. A paz, meus irmãos, só pode ser verdadeira e experimentada de maneira verdadeira por aqueles que se colocam debaixo do governo de Cristo, que é o príncipe da paz, que veio para trazer paz entre nós e o nosso Deus, e nos concede paz mesmo quando as coisas estão desmoronando, mesmo com pandemia, mesmo com crise, mesmo com guerra, mesmo com doença, mesmo com família arrebentada. Quando nós estamos em Cristo, nós temos a verdadeira paz, porque Ele resolve a nossa principal guerra, que é a nossa inimizade com Deus, que é a nossa guerra, a nossa rebeldia contra Deus. Ele nos resolve esse problema. Irmãos, o que devemos desejar ao ouvir a palavra? Sentir paz ou sentir incômodo? Devemos sentir as duas coisas. Devemos ser incomodados pela palavra por causa do nosso pecado. Devemos ser incomodados com as consequências do pecado ao nosso redor. Mas ao mesmo tempo, devemos sentir paz. Mas aquela paz que Jesus falou para os discípulos: vos deixo a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Porque a paz que muitos tentam oferecer para nós são paz conforme o mundo dá. Mas a paz que o Senhor Jesus nos oferece é uma paz que só Ele nos dá, ainda que estejamos cercados de guerra. E diferente do povo de Israel aqui, a nossa paz não será falsa e nem passageira, mas uma paz crescente daqui para toda a eternidade, se confiarmos no Senhor Jesus.